Boa noite! Estamos aqui no Vista Fina, na nossa amada UBplay, a nossa programação sempre muito atenta aos nossos telespectadores. Hoje a gente tem um papo leve, um papo doce, com uma das pessoas mais admiradas do ramo de confeitaria aqui de União da Vitória, que é a nossa Fran. Obrigada. Fran, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Obrigada por falar com o nosso público, que é quem está sempre nos abraçando por aí. Imagine, obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui nesse tempinho, nessa conversa boa. Eu agradeço esse cup que chegou aqui. Inclusive, ó, tô combinando, né? Sabrina Cake aqui. Ela já combinou com os cupcakes. Então, um para Fran, todos os outros para mim. Mentira, vou dividir com a equipe aqui. A nossa turma aqui atrás é grande. Eu não vou dar o meu hoje, eu vou comer junto, então. Isso aí, isso aí. Fran, como é que você chegou no ramo da confeitaria? Como que você se viu tão talentosa nessa profissão? Se eu te contar que não foi nada planejado. Nunca imaginei que eu seria confeiteira, né? Boleira, como eu gosto de falar. Eu sempre gostei de cozinhar, eu venho de uma família que a avó sempre gostou de cozinhar, a mãe sempre gostou de cozinhar, então os meus bolos, desde quando era pequenininha, da minha irmã, de primos, era a mãe que fazia, aqueles bolos quadrados, né? Cheio de nata. Cheio de nata, aquele chumbinho que a criançada brigava para comer, né? Então, assim, eu acho que eu cresci nesse ambiente, sabe? Da cozinha, de tudo ser feito em casa, e assim foi. E daí, com o tempo, né, eu casei, tive os meus filhos, eu trabalhava fora, trabalhava no comércio, em loja, né, algo totalmente diferente. E veio a necessidade mais de querer ficar com eles, sabe? Dedicar um tempo maior com eles, né? Os dois têm pouca diferença de idade, 1 ano e 10 meses só de diferença. Olha só! Então, eu tinha 2 bebês, né, em casa. E então, eu decidi ficar em casa com eles. Aí eu lembro que na época começou a aparecer na internet, na época era só o Facebook, aqueles bolos com Kit Kat em volta, não sei se vocês lembram, né? Super lembro. Eu lembro dos bolos de papel de arroz. Também. E daí eu sempre gostei das coisas de ser diferente, sabe? Eu nunca gostei de ser muito igual. E daí eu comecei a olhar na internet, aqueles, né, no Facebook, na época, aqueles bolos, eu pensei, eu vou tentar fazer, né? E fui e fiz. E todo mundo ali da família gostou, daí eu acabei colocando uma foto e o pessoal foi curtindo, sim, e tal. E eu tive a minha primeira encomenda, que foi inclusive da Elaine Sechim. Olha só que foi nossa entrevistada, sim, eu assisti a entrevista dela. E ela que foi, digamos, a minha primeira cliente. Que foi com aqueles bolos, com Kit Kat, que eu dividia em cima, assim, cada divisória colocava uma coisinha, cereja, confete, morango e... Isso era que ano, mais ou menos? 2013, por aí. Agora, em janeiro desse ano, eu completei 11 anos de Delícias da Fran. Quando já virou Delícias da Fran, né? Que eu já enxergava como um negócio, né? E aí, na dinâmica de casa, os filhos ainda pequenos... Você fazia uma encomenda ou outra? Isso, ia uma aqui, uma ali, daí uma vizinha pedia, né? Alguém da família e devagarzinho foi indo, assim. E daí que eu comecei a ver, né? Nossa, eu posso ganhar o meu dinheirinho assim, né? Tô em casa, posso controlar o meu tempo com eles, né? Posso levar para a escola, buscar na escola. E assim foi. Olha só que história interessante, né? E, Fran... esse talento, porque os teus bolos, eles sempre são diferentes, né? Isso, agora que você contou, percebe-se lá desde a primeira encomenda, né? Você está sempre se atualizando, você entende que o ramo de bolo, basta só aquele aprendizado lá de casa, com a mãe, com a avó, ou precisa mais, assim, como que você vê isso? Olha, eu acho assim que eu sempre digo que o arroz com feijão bem feitinho nunca enjoa, né? Então, claro que a essência, eu acho que ela deve ser mantida. Talvez é isso que faz, né? Você manter os clientes, a fidelidade, tal, a fidelidade. Mas eu também tô num mundo que, né? Devido à internet, é lógico. Então,
sempre tá mudando, né? Então, ao mesmo tempo, tem que estar atento a isso, tem que estar treinando, né? Eu nunca fiz curso. Eu comecei e fui aprendendo na raça, assim, né? Depois, agora, acho que faz uns 3 anos atrás que eu fiz um curso lá de uma outra cobertura. Eu até, inclusive, nem trabalho muito assim com ela. Aqui na nossa região, assim, o pessoal ainda não tem muito esse... O pessoal aqui é mais, né? Mais tradicional. Mais tradicional. Mas eu digo assim que eu sempre estou me especializando porque eu sempre estou estudando, estou testando uma coisa diferente, uma maneira diferente, sabe? Eu acho que é isso, assim. Mas a gente percebe que para essas coisas o talento é da pessoa, né? Eu acho que tem. Com todo o respeito, né? Enfim, mas tem um tchan, né? Não, tem que ter, né? Eu já inclusive, já ministrei workshop, que eu digo, né? Curso, assim, tanto individual e tal. Mas um talentinho tem que ter, né? Eu acho que para toda área, toda profissão, né? Sim, eu falo desse talento na cozinha, que eu vejo que a cozinha exige um tchan da própria pessoa, porque eu sou a pessoa que segue a receita, inclusive com a marca que é indicada no vídeo, e dá errado, sabe? Eu não posso mais pôr a culpa no forno, porque eu ganhei um outro forno, sabe? Não é o forno. Eu não posso falar que é a forma, porque eu ganhei outra forma. Então, assim, o problema sou eu, não é possível. Eu testei um bolo de caneca que você ensinou. Gente, e não vai. Eu comi porque era leite condensado, não vai ficar ruim. Mas ficou horrível. Então, assim, tem que ter um talento, né? Acho que tem que ter. E tem que gostar bastante também, né? Eu acho que um dos maiores diferenciais é esse, é você gostar também, né? Assim como da tua profissão. O amar o que se faz revela uma prosperidade diferente. Sim. Por mais que eu acredite que eu treino, né? Ali você ir fazendo, você vai se aperfeiçoando. Mas eu acho que o quezinho do talento vem, né? Eu acho que é a essência da pessoa. É muito bom, muito bom. E Fran, hoje você tem uma equipe que te ajuda? Você continua dando conta sozinha? Como funciona? É a família. É a família! É o marido e os filhos, né? Que lavam louça, coitados. Lavam bastante louça. Você já puxou o teu marido e ele os me filhos? Ajuda muito, me ajuda nas entregas. Ele tem o trabalho dele, né, fora, mas quando ele tá, ele me ajuda na produção, às vezes, e entrega. E os meninos agora já estão junto com você? Já me ajudam também. A cada bolo, uma fatia para eles ou dá tudo certo? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não dá tempo muito, né? E tem algum bolo que é o mais pedido? Tem o favorito, assim? Eu acho que não, assim. Tipo, exclusivo, assim, não, né? Vai muito do gosto de cada um, né? Eu conheci um sabor aqui na região de União da Vitória, que é o famoso 4 leites. Sim. Eu não conhecia esse sabor de bolo até vir morar em União da Vitória. E agora, quando a minha família vem pra cá, eles falam: tem aquele que é 4 leites? 4 leites. Eu dou um jeito de encontrar um bolo de 4 leites. Então, pra mim, o bolo de União da Vitória é o bolo de 4 leites. É o bolo de 4 leites. Coloca um morango junto, então. Exatamente, esse é o favorito da minha mãe. E uma outra conhecida minha me falou que é, em tese, um bolo simples de fazer, né? Sim. Mas que tem que saber dar o ponto. Sim, o ponto do recheio. Qual é o segredo do ponto do recheio, Fran? O que eu vou dizer? É o olho. É o olho. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Nossa, mas você prova todos os teus recheios? Gente, não. De verdade, não. Não. Acho que é tão automático, já sabe? Eu já sei ali a medida que eu já não preciso nem de medida. Eu coloco lá na panela e pronto. Não dá nem pra falar assim, vou lá roubar o caderno da Fran, que nunca mais ela vai fazer bolo, porque fica tudo igual. Fica tudo igual. Muito bom. Esse foi o nosso primeiro bloco hoje com a Fran Boleira aqui, um papo muito legal, mas a gente tem muito para falar com você sobre empreendedorismo, sobre receitas e como gerir essa vida de boleira, mãe, empreendedora. Fica comigo, até daqui a pouco. Voltamos no nosso segundo bloco. Fran, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, de visão de negócio. Como que funciona a parte de gestão hoje da tua empresa? Como que você
se divide entre fazer o bolo, cuidar da tabela de preço, cardápio, compras? Como que você faz essa parte do empreendedorismo? Eu ainda gosto de eu cuidar, né? Claro que a gente precisa de uma ajudinha ou outra, numa compra e tal, mas isso é uma coisa que, ida e volta, eu falo, que é um dos maiores desafios que eu passei no empreendedorismo, que foi aprender o meu valor, sabe? Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma demanda boa, né, grande, mas eu também aprendi a me valorizar, sabe? Então, eu acho que isso contribui muito na entrega daí do meu trabalho, do que eu consigo fazer, do que eu consigo pegar, porque eu poderia fazer 20 bolos no final de semana, né? Eu já fiz isso, você dá conta, mas daí o que fica por trás disso, né? Eu também tenho uma vida por trás, eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho uma vida, né? Uma vida social, precisa do descanso. Então, saber dividir isso, eu acho que é muito importante. E para quem está começando, que está nos assistindo, que está naquela situação que você estava lá no começo, aceitando uma encomenda aqui, uma encomenda ali, o que você pode passar para essa pessoa que está querendo entrar no ramo da confeitaria, dos bolos, enfim? Primeiro é a persistência, né? Não desistir, porque desafios tem bastante, principalmente no nosso ramo que é mercado, né? Preço, então é complicado, né? Muitas vezes, naquele período, às vezes que tá uma coisa que nem agora aconteceu dos ovos, né? Gente, que os ovos estão ainda, né? Um valor muito absurdo. Então, muitas vezes você tem que, né? Diminuir o teu lucro ali um pouquinho em alguma coisa, assim. E eu vejo, eu já escutei muito até de alunas minhas, né? Tudo que essa parte é mais difícil. Então, é a persistência, sabe? E em segundo, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. É você saber o teu valor também. Porque automaticamente o teu cliente vai saber isso, né? Porque o cliente que vem com você, porque ele gosta do que você faz, porque ele gosta do que você entrega, ele é o teu cliente. Não é aquele que pega com você hoje, mas daí amanhã a vizinha fez mais barato, vai lá e faz com a vizinha, sabe? Então eu vejo muita gente que tem talento, que tem potencial, às vezes acaba desistindo por causa desses detalhezinhos, né? A persistência no mundo dos negócios é uma palavra-chave, né? Tem que acreditar. E principalmente eu acho no empreendedorismo, né? Eu até faço agora parte de um grupo lá de mulheres e eu acho que nós mulheres ainda é muito pior isso, gente. Porque a mulher empreendedora, ela passa por muito desafio, né? Porque ela tem toda uma vida em volta dela, então muitas vezes ela tem vontade de desistir. Porque tem dias que você chega e diz, meu Deus, eu não aguento mais, chega, né? Vou lá trabalhar. São muitas coisas ao mesmo tempo, né, Fran? Você já teve alguma situação como empresária que você se sentiu tolhida só por ser mulher? Eu acho que a gente sempre passa, né? Por isso. Sempre passa. Tem alguma que você possa contar para o nosso público? Que eu me lembre, assim, eu acho que não, assim, tipo... Evidenciado, assim? Não, eu acho que não. Eu acho que é a dificuldade mesmo da mulher, sabe? Eu, graças a Deus, né, eu tenho uma família que apoia bastante, um marido que ajuda, mas eu acho que esse é o maior problema da mulher, né? Por ela ser mulher, ela sempre tem que carregar mais funções. Sabe? Então... Sempre a gente precisa estar provando. O que eu já escutei muito é assim, mas daí eles te ajudam, entende? Tipo, mas o teu marido chega do trabalho e vai te ajudar, sabe? Ou é na folga dele, ele vai fazer entrega. Mas, né, eu acho que família. É família, é para todos ali, né? Não é uma coisa só minha, né? É nossa, né? Até porque a partir do momento que a gente resolve empreender em família... É tudo para todos, né? Sim. Não tem essa de separar. Não, minha família vai ajudar, é uma entrega. E uma palavra que você bem colocou, Fran, ele ajuda. Isso. A responsabilidade é da Fran. Sim. Eu contratei a Fran para fazer o meu evento, para fazer o bolo. Como a Fran vai conseguir cumprir esse contrato é um outro repertório. Mas a responsabilidade é da Fran. Sim. Então, essa questão de, ela tem ajuda.
ajuda. Ajuda. A responsabilidade, o pensar, o gerir, é todo da Fran. E é por isso, até você, né, na hora que você perguntou ali se eu tinha alguém que me ajudava, e esse é uma coisa que eu decidi pra mim, sabe? Eu faço, né? Eu tenho a ajuda deles, eu digo nos bastidores, né? É a louça, é a entrega, mas a produção, desde a massa do teu bolo, decoração, é só eu que faço, sabe? Então, porque é o que você falou, eu penso que a pessoa pediu o bolo da Fran, né? Então, é o teu talento, é o meu talento, né? É um trabalho que eu falo que é um trabalho personalíssimo, né? E é igual você falou, nós duas podemos pegar aqui a mesma panela, colocar, eu posso colocar, né, para nós duas a mesma quantidade de coisas, vai sair diferente. O meu com certeza vai sair diferente. Ai, que tristeza. Mas enfim, Fran, eu acho que esse cenário do empreendedorismo tem muito para amadurecer em relação à mulher, né? Hoje, já que você está participando de um grupo de mulheres, você consegue perceber que as mulheres que chegam nesse grupo, elas têm as mesmas reclamações, as mesmas sobrecargas, as mesmas dificuldades? Sim. E o que elas reclamam? Se é que a gente não reclama, né? A mulher não reclama, a gente comenta, né? Isso, a gente sobre as questões, mas não reclamação, né? Não. E o que elas falam nesse grupo? Eu acho que as dores são as mesmas, né? A sobrecarga. O que eu mais escuto é a sobrecarga, né? O medo também. Eu acho que além da sobrecarga, o que tem muito? O medo da opinião do outro. Julgamento, né? Julgamento. Porque muita gente boa, muita gente talentosa se trava pelo medo do julgamento ali. Olha, isso é um desperdício, né, Fran? Muito. Tem muito talento desperdiçado aí por medo. Mas não vou aparecer, não vou fazer, mas será que vão gostar? Mas será que não vão gostar? Infelizmente é assim, né? Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo não, né? Exatamente. Fran, eu fui olhar teu Instagram e eu vi que você tem hoje 30 mil seguidores. Isso é um número bastante expressivo, até pelo tamanho da cidade que a gente tá. Como que você potencializou as tuas redes sociais, potencializou o teu negócio pelo digital? Como que você teve esse start que o digital podia alavancar teus resultados? Na verdade, eu comecei assim vamos dizer, eu sempre gostei, né? Claro, né? Leonina, né? Agora tudo tá explicado. Sim, né? Leonina, né? Eu sempre falei isso, sempre fui exibida. E então, claro, eu sempre gostei de foto e tal, né? Eu sempre divulguei o meu trabalho ali enquanto eu podia, porque eu adorava, né? Que as pessoas viessem e falassem que tava isso, que tava aquilo. Mas daí, na pandemia, que foi pra mim a época que eu, sabe? Tipo, eu pensei, nossa, agora, né? Eu posso aqui. Sobrou o digital. Sobrou o digital. Principalmente ali quando deu, né, o lockdown, todo mundo em casa, eu, né, vou aproveitar. E você começou fazendo vídeo, receita? Primeiro eu postava só os bolos, né? Então só aparecia o que a Fran fazia. Dali eu comecei a mostrar eu um pouco, sabe? Então eu comecei a aparecer num story ou outro, falar, daí postava um pouquinho eu produzindo, eu fazendo e assim foi. E nunca teve timidez para aparecer? Não, assim, lá no começo a gente ficava, na verdade acho que não era nem a timidez, eu acho que a autocrítica. Sabe? Isso, olha. A autocrítica. Então eu ia lá, gravava, daí eu ficava, meu Deus, meu cabelo tá assim, mas não sei. Isso é um pouco, né, que talvez bloqueava lá no começo, mas depois, ó. Agora, gravou, postei. Gravei, postei. Gravei e postei. Isso aí. Gente, esse foi o nosso segundo bloco, falando de empreendedorismo, falando das dificuldades que as mulheres têm em empreender. É isso que a gente quer passar para vocês. Não é fácil, mas tem que ter vontade, né, Fran? Não pode desistir. Tem que ser obcecado pelo resultado que você quer chegar. Mas eu te espero no terceiro bloco, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a versão influencer da Fran e como que ela administra os trabalhos publicitários que chegam para ela. Eu espero você. Voltamos no nosso terceiro bloco e agora eu quero começar, Fran, com uma pergunta um pouquinho mais polêmica, um assunto que repercutiu agora nos últimos dias. Hoje nas tuas redes sociais, além da divulgação do teu trabalho como boleira,
você faz publicidade, você visita estabelecimentos, você é uma influencer hoje, certo? Certo. A minha curiosidade é a seguinte: quando chega um trabalho publicitário para você fazer um anúncio, indicar um produto, enfim, você faz uma análise da repercussão que aquele produto vai ter na vida dos teus seguidores ou pagou, tô fazendo? Não, eu cuido bastante, tanto eu acho que é pela minha imagem, mas muito pelo que eu vou vender, né? Então eu seleciono muito, né? Até se você for ver o meu nicho de propaganda, que eu digo é mais voltada para a área da família, de casa, supermercado, né? Às vezes roupa, alguma coisa, mas eu cuido, porque assim, eu penso que eu vou estar, de alguma forma, incentivando, né, as pessoas aquele produto. Então, eu cuido bastante. E já chegou para você algum trabalho publicitário que você falou, não, isso aqui eu não faço? Já, com certeza, já. Que não é o meu, sabe, tipo, o meu objetivo de... E como que você fala para essa pessoa sem ser deselegante? Eu digo assim, ó, não é o meu foco, né? Até porque a grande maioria das minhas seguidores são mulheres na faixa dos 30 aos 45, 50 anos, que é digamos, o teu auge. Isso, o meu auge de público. Então eu procuro cuidar muito, né? Porque eu sei que o produto que eu vou estar lá oferecendo vai acabar refletindo também no meu negócio, né? Então eu tenho que cuidar também, né? E você sempre teve esse cuidado? Como que essa publicidade apareceu para você? Você lembra a primeira vez que... Oi, Fran, quer vir fazer um merchan aqui para mim? Na verdade, a primeira publi que eu fiz foi dos produtos meus de bolo, da empresa que produz os brilhos, sabe? Pro bolos, glitters dos bolos, que é a Sugar Art lá de São Paulo. Então, como eu fui a pioneira aqui na cidade dos bolos com brilho, né? E foi... Bem leonina, né? Sim, quase nada. E daí aquilo, né, virou um sucesso, todo mundo queria brilho. E eu comprava aqui, né, claro, na cidade, mas dessa marca de brilho. E eu pensei comigo, eu vou colocando, vou mencionando eles. E eu sempre dizia para os meus filhos, um dia eles vão me responder. Se eu ganhar um potinho deles de brilho, eu já estou feliz. E foi bem o que aconteceu. Eu fui indo, até que uma hora eles me viram, me enxergaram e ali começou. Daí eu fiz a primeira live para eles, que foi a minha primeira live da vida, que já foi, né, na rede social deles. Olha só! Sim, e daí dali começou a desencadear para mim possibilidades aqui daí na cidade, né? E hoje quem te procura é mercado, eu sempre te vejo no mercado. Isso, eu tenho supermercado, né? Supermercado, marcas de roupa. Isso. Eu volto mais hoje para receitas, né? Mais para cozinha, né? Que é o lugar que eu gosto de estar, né? Então eu acho que quando você gosta de estar, sai mais fácil também tudo, né? Com certeza. Com certeza. Fran, por que a gente falou dessa questão dos trabalhos publicitários, dessa curadoria que tem que se fazer dos trabalhos publicitários que chegam até você? Porque a gente está no momento de análise da CPI das Bets. Sim. E a gente teve a Virgínia aparecendo na CPI e o problema é esse, né? É como influenciar positivamente as pessoas que seguem você, como trazer um bom hábito, uma receita que aconchega a família, que traz todo mundo para dentro de casa, todo mundo em volta da mesa. Então, essa pergunta que eu fiz para a Fran foi justamente para que você aí em casa saiba que os influencers digitais, como o próprio nome já diz, eles vão influenciar. Sim. Mas é necessário essa autorresponsabilidade em relação ao conteúdo que vai se postar, que vai se publicar, porque de fato as pessoas acreditam, né, Fran? O teu público acredita em você. Isso é uma coisa bem complicada hoje, né? Claro que
como eu escutei até desses casos ali agora, né, da Virgínia e de tudo, né? Ai, mas a pessoa faz porque ela quer. Lógico, o poder de decisão, de escolha é só dela, né? Eu posso chegar aqui e falar pra você, ó, jogue aqui. Mas, assim, eu também vou ter, de alguma forma, uma responsabilidade. Sabe por que que eu penso? Porque hoje eu acho que o mundo digital, ele tá muito em ênfase, né? Que nem, por exemplo, eu não tenho loja física, eu não tenho a minha confeitaria. Então, a minha confeitaria é digital. Então, eu sou responsável também por tudo aquilo que eu coloco, sabe? E eu acho que as pessoas hoje estão tendo muita dificuldade em selecionar o que elas veem, no que elas acreditam. Sim, e hoje a internet eu acho que influencia demais as pessoas em muitas coisas, né, gente? E muitas coisas também absurdas, né? A internet ela tá aí para o bem e para o mal. Para o mal. Cabe a gente saber o caminho, né? Ter esse discernimento. E não podemos esquecer também que às vezes as pessoas estão ali na internet num momento de vulnerabilidade e vão acabar caindo de forma indefesa em golpes. São coisas que nem até eu tava conversando com meu marido essa semana, que eu, né, como eu sigo muita coisa de receita e tal, né, daí eu vi uma receita lá que a pessoa que fez o vídeo colocou lá, por exemplo, se você fizer, por exemplo, esse cupcake em casa, você não vai gastar um rim para comprar. Daí teve uma pessoa que comentou assim, mas se eu faço hemodiálise, só eu sei o valor de um rim, não sei o quê. Então, para você ver como tem pessoas que elas estão... Ela tá passando por um momento muito difícil da vida dela, né? Então, por isso que eu acho que como a internet pode afetar, né? A vida das pessoas. Afetar a vida das pessoas daquela forma. Alguém pode usar isso, né, para se sentir ofendido, na verdade, né? Sim, ou para levar a pessoa, né, tipo, às vezes para maldade. Então. E como a gente viu recentemente, né, a CPI das bets é um vício, sim, né? A gente sabe o quanto os vícios, de modo geral, podem afastar as pessoas do convívio familiar, podem piorar a condição financeira das pessoas. Então, o papel do influencer hoje, ele precisa ser visto com responsabilidade, né, Fran? Sim. E que bom que você traz essa visão aqui para o nosso público, para que as pessoas saibam que existem influencers tão cuidadosos como você, que viram na internet uma possibilidade de mostrar o teu trabalho. E é isso que a gente quer levar para o nosso público, sim, né? Essa consciência, esse discernimento. Nem tudo que está na internet é bom, mas a sua maioria é. Sim, a intenção é sempre boa, né? A gente tem que partir do pressuposto da boa-fé das pessoas. Para uma curiosidade, você já vendeu algum bolo para fora de União da Vitória? Já foi convidada para fazer eventos fora? Muito, muito longe não, né? Mas aqui em toda a região eu já entreguei bolo. Toda a região. Bituruna, Cruz Machado, toda a região aqui. E tem algum bolo que marcou assim a tua trajetória? Um pedido diferente, um motivo diferente, uma decoração diferente que, putz, nunca mais vou esquecer desse bolo? Mas é que é tanto, sabe? É tão... Eu acho que o meu mundo, ele atinge... Eu sempre falo que eu entrego um momento para a pessoa, né? No entanto que o meu... Lá no Instagram é amor em forma de bolo, porque eu entrego um momento, seja o casamento, eu sei que aquele momento é único, é especial para as pessoas, mesmo que casem de novo, aquele foi o único, o primeiro, né? bolo de casamento. Eu já fiz bolo, por exemplo, para pessoa que estava terminando tratamento de quimioterapia, né? Então isso também é muito marcante, né, pra gente. Pedido de casamento. Então, assim, são vários momentos, O bolo em si, eu falo que meus bolos dão errado, mas eu continuo fazendo. Não porque eu quero comer eles depois, mas pelo ritual de fazer o bolo, sim, sabe? Para aquele momento, bater o bolo na mão. Então, assim, tem um símbolo, né? Realmente ele marca situações. É um aniversário, um casamento, uma recuperação, uma vitória, sim, uma conquista. Então, realmente, ele é um momento, na verdade, né? Ele não é só um bolo, né? Não é um momento, é verdade. Um momento. Eu até não tinha feito essa reflexão com tanta profundidade. Muito bom. Ainda bem que hoje eu tenho aqui
aqui, ó, um bolo para mim. Sim. E para nossa equipe também. Fran, obrigada pela nossa conversa. Obrigada eu adorei conhecer você fora do mundo do Instagram. A Fran é uma querida, ela realmente é o que ela coloca lá no Instagram, ela é sorridente, ela é alegre, é realmente uma leonina 100%. Sim, 100% leonina do coração mole. Fran, muito obrigada. Obrigada eu. E para vocês que nos assistiram, um excelente final de noite. Eu espero que você siga a Fran lá nas redes sociais e assim como eu, tenha o prazer de comer um bolinho, tá bom? Fica bem aí e até a próxima. Tchau, tchau!